Muito bom, pessoal. Então nós começamos hoje a última semana do curso. Nós vamos ter então hoje Teorema de Stokes e Teorema do Divergente. E aí nós vamos ter na semana que vem já as avaliações e encerramos o nosso semestre, tá? Espero que tenham aproveitado bastante. Então vamos ver os temas de hoje. Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes, na verdade, ele é uma outra versão do Teorema de Green e ele serve para calcular também a área de superfície, só que ele é dado pelo rotacional. Aqui não está cur, é rotacional de F e ds. O teorema de Stokes, então, ele na geometria diferencial, ou seja, ele utiliza a geometria para poder fazer o cálculo, é uma afirmação sobre a integração de formas diferenciais e generaliza outros teoremas, como o teorema do cálculo vetorial. Quando a superfície é plana, o teorema de Stokes cai em uma forma particular do teorema de Green. Quando não é plana, então quando a superfície é mais ou menos assim, né? Tá ali, ela faz mais ou menos isso. E aí nós temos então uma curva que pode ser calculada por Stokes, tá ok? Muito bem. Então vamos ao que nos interessa, que é o cálculo propriamente dito, tá certo? Calcule a integral da curva f dr, onde f de x, y, z é menos y quadrado direção i, x em direção j e z ao quadrado. Novamente, né? Sempre lembrando que esse aqui é o p, esse aqui é o q e esse aqui é o r. E a C é a curva da interseção do plano y mais z igual a 2 do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Oriente C no sentido anti-horário quando for observado de cima. Então, quando eu estiver olhando de cima, tem que estar no sentido anti-horário. Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a rotacional de f, porque lembre-se que essa integral aqui vai ser a integral do rotacional de f ds, certo? Então, como o primeiro passo é calcular o rotacional vai ser sempre aqui, o I, o J e o K. Vou repetir o I e o J. O primeiro é del x, depois é del y, depois é del z. Repete, del x e del y. Aqui é a função P, então é menos y ao quadrado. Aqui é a função Q, então é x, e aqui é a função r, então é z ao quadrado. Então, repetindo aqui, eu vou ter menos y ao quadrado e x. Então, vou só mudar a cor da caneta, vou multiplicar aqui, ó. I vezes del y de z ao quadrado é zero na direção i. J del z de menos y ao quadrado é zero na direção j. E K del x na direção x é 1 na direção K. Igual do outro lado, agora vai vir para cá, tá certo? J del x de z ao quadrado, 0 direção J. I del z, 0 direção I. E K del y de y ao quadrado, menos 2y na direção K. Portanto, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Se eu juntar tudo de um lado só, vai ficar 1K mais 2YK é igual a zero, ou simplesmente 1 mais 2y na direção K é igual a zero. Bom, então eu tenho aqui o meu rotacional. Para poder aplicar meu rotacional agora, então nós vamos aqui na próxima página, tá certo? E vamos colocar lá. O que eu tenho? Eu vou ter que a integral de f dr vai ser a integral dupla do rotacional de ds. Então, vai ser a integral rotacional 1 mais 2y dA. Só tem na direção k, então não me interessa o restante. Se ele é dA, eu vou olhar agora a minha curva. Lembra que a minha curva era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, ou seja, o raio varia de 0 até 1, e o θ, como não tem limitação, varia de 0 até 2π. E nesse caso, eu vou substituir usando essa regra aqui. Só que quando eu uso essa regra aqui, lembrem que o x ele é r cosseno θ e o y ele é r seno θ. Portanto, vai ficar a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, de 1 mais 2 no lugar do y, r seno θ. Tudo isso aqui vezes r
dr dθ. Pronto. Agora é só calcular. Aqui tem θ, então eu não posso passar a integral direta, né? Mas vou fazer aqui a integral de 0 a 2πi de distributiva r mais 2r ao quadrado seno de θ dr dθ, tá? Porque eu distribuí o r, e aqui é de 0 até 1 ainda. Integral de 0 até 2, agora eu vou integrar r ao quadrado sobre 2, mais 2r à terceira sobre 3 seno de θ, de 0 até 1 dθ. Próximo slide, não vai caber nesse aqui novamente. Então eu vou ter aqui integral de 0 a 2π. O primeiro para mim era r ao quadrado. O zero não me interessa, então vai ficar só 1 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado sobre 2. Mais 2. Novamente o zero não me interessa, só interessa 1. 2, 1 à terceira sobre 3. Mais 2 vezes 1 à terceira sobre 3 vezes seno de θ dθ. Integral de 0 a 2π, aqui é meio mesmo, aqui é 2/3 do seno de θ, tudo isso aqui dθ. Para integrar agora vai ficar meio integrado em dθ, vai ficar meio θ, mais 2/3 integral do seno de θ é menos cosseno de θ. Tudo isso aqui variando de 0 até 2π. Primeiro eu coloco o 2π no lugar do θ, depois o zero. Então vai ficar aqui meio que multiplica 2π menos 0, mais 2/3 que multiplica menos, aqui eu vou colocar cosseno de 2π menos cosseno de 0. Cosseno de 2π é 1, cosseno de 0 é 1 também, então isso aqui tudo some, vai ficar meio que multiplica 2π, ou seja, simplesmente π. Então, a área formada por essa figura aqui vai ser π. Próximo exemplo. Use o teorema de Stokes, novamente, teorema de Stokes, nesse capítulo somente esse teorema de Stokes, para calcular a integral dupla de S rotacional de f ds, onde f de xy é xz na direção y, yz direção j, xy direção k, e S é a parte da esfera x² y² z² igual a 4, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1 e acima do plano xy. Bom, que figura que é essa aqui, né? É essa aqui, ó. É uma cúpula e eu quero um cilindro aqui dentro. Então eu quero essa parte aqui. Certo? Está dentro da esfera e em cima do cilindro. É isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é achar quem que vai ser a minha fronteira. A minha fronteira, então, nesse caso aqui, é x² mais y² mais z² igual a 4. E eu vou ter também o x² mais y² igual a 1. Ou seja, é essa fronteira aqui que eu quero. Certo? Está bem claro ali na informação, certo? Bom, tendo essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu z para poder achar. Então, olha só, o z não vai ser 4 menos x² mais y². Mas x² mais y² vale 1. Portanto, o z² vai ser 4 menos 1. z² vai ser 3, então o z vai ser raiz de 3. Bom, se eu já sei quem que é o z, é uma esfera, né? Então, o meu x ele vai ser r, mas quem que é o r? O r é 1, né? Então, é 1 cosseno de t. O y também é r seno de t, 1 seno de t, uma coordenada cilíndrica, né? E o meu z vai ser raiz de 3, tá certo? Aqui é a direção i, aqui é a direção j e aqui é a direção k. Perfeito. Vou calcular o r' de t. Quem que é o r'? É a derivada. Derivada do cosseno, quem que vai ser? Menos seno de t. Vou colocar na forma vetorial, tá? Vou derivar o y, ou j, derivada de seno é cosseno de t na direção j. E a derivada de raiz de 3 é zero, né? Então é zero na direção k. Pronto, está aqui o vetor.
ou simplesmente r' de t é menos seno de t direção i mais cosseno de t direção j. Direção k eu não preciso. O que eu preciso calcular agora? O f do r do t. Então, vamos colocar mais um próximo slide aqui e vou calcular o f do r de t. Para calcular o f do r de t, o que eu vou colocar? Na verdade, aqui eu vou ter minha função, vou voltar lá, ela era xz. Só que no lugar do x, quem que vai ser? No lugar do x, cosseno de t. E no lugar do z, raiz de 3. Portanto, vai ser, vou colocar na ordem inversa, né? Raiz de 3 cosseno de t. Que direção? Direção i. Mais, agora o próximo ali, ó, é y vezes z. O y é seno de t e o z é raiz de 3. Portanto, vou colocar na ordem correta, raiz de 3, seno de t, direção j. E o último componente, quem que é? Ele é yx. Y é cosseno, o x é cosseno, y é seno, então vai ficar seno de t vezes cosseno de t na direção k. Pronto. Esse aqui é o f do r do t. Então, pelo teorema de Stokes, a integral do rotacional, integral dupla do rotacional de f ds vai ser igual à integral de linha de f dr. E aí eu consigo falar que essa integral de f dr é a integral de f de r de t vezes r' de t dt. Qual que é o intervalo? Se isso aqui é uma esfera ou um cilindro, na verdade é de 0 até 2π, né? Porque essa curva toda aqui, ela varia de 0 até, vai lá, 2π. Então, estou pronto para poder calcular. Então, eu vou ter integral de 0 a 2π de f de r de t. F de r de t, vou colocar na forma vetorial, raiz de 3 cosseno t, raiz de 3 seno t e seno t cosseno t, vezes o r' de t. O r' de t está na página anterior, menos seno de t, cosseno de t e 0. Então, é menos seno de t, cosseno de t e 0, tudo isso aqui dt. Quando eu multiplico de 0 a 2π, aqui é raiz de 3 cosseno vezes menos seno, menos raiz de 3 cosseno t vezes seno t. Raiz de 3 vezes o cosseno vai dar mais raiz de 3 seno t cosseno t. E seno de t vezes 0 é 0, portanto isso aqui vai ser dt. Bom, esses dois aqui são opostos, então vai ficar a integral de 0 a 2π de 0 dt. Integral de 0 é como se fosse 0 vezes a integral de 0 a 2π de dt. 0 vezes qualquer valor é 0, portanto a resposta é 0. Então, significa o quê? Que, na verdade, essa superfície aqui, ela não existe. Tá? A superfície é nula. Muito bem. Nós temos agora aqui a lista de exercícios para vocês, do capítulo 16.8. E a lista é essa aqui, do 7 até o 10. Tá? Vamos ver agora, então, o teorema do divergente. O teorema do divergente também é a mesma regra, é como eu calcular também o teorema de Green, tá certo? Só que eu uso agora o divergente de f. Lá era o rotacional, o teorema de Stokes, e aqui é divergente. Também conhecido como teorema de Gauss. Olha lá, o teorema divergente, também é chamado teorema de Gauss, estabelece uma relação entre a integral e a derivada, evidente, do divergente de um campo vetorial e sobre uma região de integral, ou seja, também calcula a área. Tá? Então vamos lá, fazendo então o primeiro exemplo. Determine o fluxo do campo vetorial de f de x, y e z, de zi mais yj mais xk. Nesse caso aqui, o fluxo quer dizer o seguinte, o campo está se movimentando. Se ele se movimenta, o divergente vai ter um valor. Se ele se não movimenta, se ele é conservativo, esse campo vetorial vai ser zero. Esse teorema do divergente vai acabar dando zero na resposta dele. Então vamos lá. Determine o fluxo do campo vetorial, está aqui sob a unidade esférica, x quadrado, y quadrado, z ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, vou calcular quem? A integral do
divergente de f dv. Então, quem que é o divergente? O divergente da f é o del x de quem? Do P, mais o del y do Q, mais o del z do R. Sendo que esse aqui é o P, esse aqui é o Q, esse aqui é o R. Então, o divergente da f vai ser del P, del x, derivar o z vai dar 0. Mais del Q, del y, derivar aqui vai dar 1. E del R, del Z é x, então vai dar 0. Portanto, o divergente vale 1. Então, para calcular esse divergente aqui, veja que isso aqui é uma esfera, né? X quadrado, y quadrado, z ao quadrado. Qual que é o volume da esfera? O volume da esfera, ele vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Eu já sei que o meu raio é 1, então, na verdade, esse aqui vai ser a integral de 1 dv. Não preciso colocar qual que é a integral da esfera, já sei. Então, a integral de 1 dv vai ser, na verdade, aqui qual que é a variação. Ele vai variar de 0 até 1, porque é o raio, né? Então, esse aqui vai dar v de 0 até 1, que é 1. Então, na verdade, vai ficar 1 vezes 4πr ao cubo sobre 3. O r é 1, então vai ficar 4 vezes π sobre 3. Esse aqui é o volume. Poderia abrir esse aqui daquela forma, né, que nós fizemos anteriormente. A integral de seno de θ cosseno φ vezes o ρ, mais seno θ cosseno cosseno φ de ρ, mais o meu ρ φ ao quadrado. Mas nesse caso aqui é muito simples, não precisou fazer isso, né? Temos mais um exemplo que pode ser calculado. Esse exemplo aqui diz o seguinte: calcule o rotacional, na verdade, o divergente, o teorema de Gauss, né, de f ds, onde f de x, y, z é x, y. Então, esse aqui é o P, esse aqui é o Q e esse aqui é o R. Bom, então já podemos calcular direto o divergente, né? Qual que vai ser o divergente? Depois eu vou ver o restante lá, divergente da f. Derivado desse aqui em relação a x é y. Derivado desse aqui em relação a y. Isso aqui é 0, portanto vai ficar 2y. E derivado desse último aqui em relação a z. Como não tem z, é 0. Portanto, o divergente da f foi 3y. Então, nesse momento agora, eu posso definir qual é o intervalo da minha figura. Bom, qual que é o intervalo da minha figura? A minha figura, ela vai falar que o meu z varia de 1 menos x² até 0. O y 0 e o y mais z igual a 2. Aí tem uma figura. A figura diz assim, ó, essa aqui é a minha figura. Tá? Tá em 3 dimensões, tá certo? Então, eu tenho aqui o z, aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o meu x. Essa figura faz assim aqui, ó. Vem para cá, aí depois ela estica até aqui, faz uma outra curva assim, e ela se une aqui. Então tá aqui. É essa a figura que me interessa. Mas nessa figura aqui, eu posso ver que esse ponto aqui, ó, o z é 0, o x é 0. Se o z é 0 e o x é 0, desculpe, o z e o y é 0. Se o z e o y é 0, porque o x é 1 aqui e menos 1 do lado de lá, certo? Se eu tenho que aqui no y, né? No y, ó, o y é 0, começa aqui no 0, e onde mais tem y aqui? Y, não tem mais y aqui, né? Tem aqui, ó, y. Y mais z é 0, se z é 0, y é 2. Então aqui é 2, ou seja, esse ponto aqui é 0, 2, 0. Esse ponto aqui é 1, 0, 0. Qual mais ponto eu preciso definir? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o z. O z, quando o y é 0, ele vale 2. Mas o z, quando o x é 0, vale 1. Então aqui, esse ponto aqui, quando o x é 0, vale 1. E quando
aqui é 0, aqui vale 2. Ou seja, ele sobe um pouquinho, né? Pronto, então todos os pontos estão definidos aqui. Então agora eu posso definir quais são os intervalos que eu tenho. Para poder definir o intervalo que eu tenho, eu vou definir a região E. A região E, ela é x, y e z. Ela vai ter o meu x variando de menos 1 até 1, né? Conforme nós tínhamos mostrado aqui, né? De menos 1 até 1. O meu y, ele varia do 0 até, se eu isolar o y, que vai ficar 2 menos z. 2 menos z. E o meu z, ele varia de 0. Bom, como eu já usei o y e o x ali, eu tenho que achar o intervalo do z. Se o meu z aqui tiver x igual a 0, vai ser 1. Então é essa altura que eu tinha definido aqui. Então aqui eu tenho o meu intervalo. Se eu tenho meu intervalo, eu posso montar a minha equação. Então vamos lá. Montar a minha equação. Vai ser uma integral tripla. E aqui eu vou ter do divergente do f dv. E aí eu tenho que escolher qual vai ser o intervalo. Bom, eu tenho dois intervalos fixos, não tem? Olha lá, na verdade, os meus intervalos fixos, cadê ali? Aqui, assim, aqui é o menos x quadrado, né? Porque ele varia também, né? O intervalo fixo é o x, então o x tem que ser o primeiro. Então ele tem que ser aqui de menos 1 até 1. E ele vai ter que ser o último aqui. Agora eu tenho que escolher qual vai ser o intervalo do meio. O y depende do z, mas o z só depende do x. Então vai ser dz agora, vai ser de 0 a 1 menos x quadrado, dz. E o y vai ser o último aqui, então vai ser aqui dy, e o y é de 0 até 2 menos z. Essa é a parte mais complicada. E essa parte aqui de dentro eu já calculei divergente, que era 3y. Portanto, acabou o meu problema, né? De menos 1 até 1, de 0 a 1 menos x ao quadrado. Aqui eu vou integrar, vai ficar 3y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 2 menos z, dz dx. De menos 1 até 1, esse 3 meios pode sair, de 0 a 1 menos x quadrado. Aqui o zero não me interessa, só interessa o 2 menos z, então vai ficar 2 menos z ao quadrado, dz dx. Vou passar esse aqui para a próxima página, para poder resolver ele também. Então, vou ter aqui 3 meios da integral de 0, desculpa, de menos 1 até 1, né, primeiro, que é o x. Então, vai ser de menos 1 até 1, da integral de, aqui vai ficar 0, até 1 menos x quadrado, 1 menos x quadrado. E aqui eu vou abrir essa potência, não? Quadrado primeiro, que é 4, menos 2 vezes menos pelo segundo, que é 4z, mais z ao quadrado disso aqui, dz dx. Vou integrar em z, 3 meios de menos 1 até 1, de 4z menos 4z ao quadrado sobre 2, mais z a terceira sobre 3, de 0 a 1 menos x ao quadrado dx. O zero não precisa, só preciso do 1 menos x, então vai ficar 3 meios de menos 1 até 1, de 4, que multiplica 1 menos x ao quadrado, menos aqui ficou 2, né? Que multiplica 1 menos x ao quadrado, mais 1 menos x ao quadrado ao cubo, sobre 3. Tudo isso aqui, dx. Vou abrir todo mundo lá. 3 meios de menos 1 até 1, 4 menos 4x ao quadrado, menos 2 que multiplica 1, menos 2x ao quadrado mais x à quarta, mas esse aqui é o cubo. Ao cubo tem a regra para poder montar, né? O cubo do primeiro menos o quadrado do primeiro vezes o segundo, vai ficar menos x ao quadrado, mais o primeiro vezes o quadrado do segundo, x à quarta, mais o cubo do segundo, x à sexta. É isso? Cubo x à sexta. Só que agora aqui é 3, e aqui é 3, e aqui é 1, tá certo? Isso aqui sobre 3. Vou ter que juntar todo ele, então vou ter que copiar esse cara todo aqui. Opa, que arrastou ele aqui, né?
Vamos lá de novo. Vou copiar ele todo. Tá, não está querendo copiar. Agora sim, copiei ele todo. Vou colar na próxima página. Vou levantar ele lá para cima, lá. E vou tirar o mínimo agora. O mínimo aqui é 3, né? Esse mínimo é 3, então ele vem aqui para fora e vai ficar, lá, 3 sobre 3 vezes 2, integral de menos 1 até 1. 4 vezes 3 ficou 12, menos 4 ao quadrado também vai ficar 12x ao quadrado. Aqui veio 3, vai ficar menos 6, que multiplica 1 menos 2x quadrado, mais x à quarta, mais aqui só sai do parênteses, né? 1 menos 3x quadrado, mais 3x à quarta, menos x à sexta. Aqui é menos, né? Tudo isso aqui, dx. Bom, vou juntar o que é igual. Esse cancelou com esse, ficou meio, integral de menos 1 até 1, 12. Menos 6 aqui, 6. 6 mais 1, 7. 12x ao quadrado, menos 6 vezes menos 2, 12. Então, esse 12 cancelou com esse aqui. Sobrou menos 3x ao quadrado. Sobrou aqui menos 6x à quarta, com 3x à quarta, menos 3x à quarta. Usou todo mundo aqui já, né? Sobrou aqui menos x à sexta. Sobrou menos x à sexta, tudo isso aqui, dx. E agora, basta fazer essa integração aqui. Essa integração aqui vai ficar meio de 7x menos 3x terceira sobre 3, menos 3x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7. Tudo isso aqui variando de menos 1 até 1. Bom, veja que todo mundo aqui é ímpar, né? Se todo mundo é ímpar, ele dobra esse valor aqui, tá? Então, é como se fosse fazer meio vezes 2, e aí faço de 0 até 1, tá? Fica mais fácil, né? O 0 não me interessa, então vai ficar 7 aqui no primeiro. Opa. Não quis trazer a caneta. 7 vezes 1, menos 3 sobre 3 dá menos 1, menos 1. O próximo, 3 quintos vezes 1, então menos 3 quintos. E o próximo, 1 sobre 7, menos 1 sétimo. Esse cancela com esse, o mínimo aqui vai ser 35. 35 vezes 7 é 105, é isso? Vamos ver. 7 vezes 35, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7, 21, 24, 245. Cheguei perto, né? Fazer conta é bom fazer certinho, né? Então aqui ficou 245 menos... tinha 1 aqui, né? Então menos 35, podia ter feito a conta uma vez, né? 35 por 5 dá 7, menos 21. 35 por 7 dá 5, menos 5. Então, 35, 56, 56, 61. 245 menos 61, 184 sobre 35. Então, essa integral aqui dá 184 sobre 35. Não é tão simples, mas é possível ser feito, né? Aqui é o 16.9, exercícios do 5 até o 9, e pronto, pessoal. Encerramos a nossa disciplina, tá? Tá lá. Esse exercício 16.8 e 16.9. Aqui, teorema de Stokes, aqui, teorema do divergente. Desejo a todos vocês um bom estudo, resolvam os exercícios, se tiverem dúvida, na semana que vem nós podemos tirar dúvida, tá? Mas vocês já têm o conteúdo todo para poder fazer a avaliação. Então eu vou colocar a avaliação no ar até a sexta-feira, para vocês terem 7 dias no mínimo para poder fazer, mas vocês podem entregá-la até o dia 21, conforme combinamos, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa live.